Glória a Deus. Gente, abra sua Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther. Nós vamos começar hoje antes do livro de Jó, depois de Neemias. Procure aí, é um livro pequeno. Na verdade, é uma história, né? Só tem 10 capítulos. Mas eu queria compartilhar com você um pouquinho dessa história essa manhã. É uma história muito bonita, muito rica, muito cheia de detalhes, de romance, drama, tragédia. Tem todos os ingredientes para um filme, né? Um filme aí de Hollywood. E interessante que Esther, né? O nome dela é Hadassah, também conhecida como Esther. Quem já teve a oportunidade de viajar e ir para Israel, e principalmente na região da Turquia, onde era a região deste rei, até hoje está lá, eles reconhecem Esther como rainha, né? Ali desse povo. E mesmo sendo ela judia, eles sendo turcos, reconhecem ela como alguém que marcou a história daquela nação e daquela região. Antes de nós lermos aqui, eu quero que você abra o livro de Esther. Nós vamos ler, só para você deixar então marcado, o capítulo de número 8. Vamos começar a ler o capítulo de número 8. Deixa marcadinho aí. Vamos orar ao Senhor, porque nós vamos começar hoje uma série que será hoje mais 2 domingos de um dos temas mais importantes da Bíblia Sagrada. Um dos temas mais importantes para a vida de um cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que nós precisamos dominar, conhecer, exercer, respeitar, honrar, estar sujeito, sujeitar, que é o tema da autoridade. A maioria dos problemas da nossa vida são problemas de autoridade. E durante esta série, nós vamos começar a detectar que alguns problemas que nós estamos vivendo hoje nasceram por causa de autoridade, ou pela falta dela, ou por não exercer ela, ou por não se sujeitar a ela, ou por não reconhecer ela, a importância dela. Mas a maioria dos problemas da nossa vida, eles acontecem, ou eles estão aí, por nós não sabermos nos relacionar com este tema chamado autoridade. Então vamos orar ao Senhor, porque mais do que entendimento, nós precisamos de uma revelação. Conhecimento nos ajuda, mas não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é a revelação. Muitas vezes eu conheço algo, e o fato de eu conhecer aquilo não muda nada em mim. Mas a partir do momento em que eu tenho uma revelação de Deus sobre aquilo, um impacto espiritual de Deus na minha vida sobre aquele tema, então algo muda em mim. E a revelação é que muda. E isso é obra do Espírito, obra do mover do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do juízo. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode nos convencer totalmente se o Espírito Santo não nos convencer. É Ele que nos convence, é Ele que nos revela, é Ele que muda a chave interna dentro da gente. É Ele que tem o poder de mudar a nossa natureza, de mudar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. É Ele que tem o poder de tirar a natureza de um
incrédulo e nascer a natureza de um homem ou uma mulher de fé. É ele que tem a natureza de mudar a natureza de um medroso, de um covarde, para uma mulher e um homem ousado, intrépido em Deus. Se Deus não fizer essa obra, homem nenhum pode fazer. Amém? Pai, nós te damos graças nesse momento. Como igreja estamos aqui, meu Deus, diante de Ti e pedindo ao Senhor, fala conosco nesta série, que nessas 3 mensagens, Pai, que vamos ter durante este domingo, mais 2 domingos, a respeito deste tema autoridade, que o Teu Espírito Santo revele, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver, para que possamos ter um entendimento, a revelação do quanto isso é importante, Pai, na nossa família, no nosso casamento, Pai, no relacionamento com os nossos filhos, no nosso trabalho, Deus, no nosso chamado, no nosso ministério, na nossa saúde, em todas as áreas da nossa vida. Por isso, Senhor, nós te pedimos agora, Pai, leva o nosso entendimento cativo ao Senhor. Eu repreendo toda a retaliação do inferno, toda a interferência, todo o espírito de crítica, todo espírito de incredulidade, todo espírito de religiosidade, nós amarramos agora no poder do nome de Jesus, Pai, e liberamos, Senhor, um ambiente de revelação neste lugar, no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Vamos ler então, juntos, o livro de Esther, do capítulo de número 8, vamos ler do versículo de número 6 até o versículo 13. Diz assim: pois como poderei ver o mal que sobreviverá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, portanto, estendera as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque o documento, preste atenção nessa parte, porque o documento que se escreve em nome do rei, e que se sela com o anel do rei, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivões do rei, naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Silvã. Aos 23 dias, se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos líderes das províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selou-se com o anel do rei, enviando as cartas pela mão de correios a cavalo, que cavalgaram sobre jinetes, e que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que, preste atenção, havia em cada cidade, e que se reunissem, e que se dispusessem a defender as suas vidas, e para destruírem e matarem e aniquilarem todas as forças do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias que o rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, do mês de Adar, e uma cópia da carta seria então divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Eu queria que você fosse um pouquinho mais à frente, daqui um pouquinho já vai fazer sentido tudo isso. Vai no capítulo 9 e o versículo 1 somente. Um pouquinho mais à frente, capítulo 9, no mesmo livro, versículo 1 somente.
diz assim: no 10º mês, o mês de Adar, no dia 13, no mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram que se assenhoraram dos que os odiavam. Amém? Deixa eu passar aqui rapidamente para você. Durante estas 3 mensagens sobre autoridade, nós vamos viajar nesse tema e vamos ver esse tema sobre aspectos diferentes, bíblicos, mas diferentes. Nós vamos descobrir que as autoridades, todas elas, tanto na terra como nos céus, elas são constituídas por Deus. Não há e não existe nenhuma autoridade que de alguma forma não fosse autorizada por Deus. Nós vamos descobrir também que existe um nome a qual foi dado toda a autoridade, tanto nos céus como na terra e como debaixo da terra. Nenhuma autoridade está sobre este nome. Então nós vamos olhar sobre autoridades que são constituídas por Deus. Nós vamos descobrir qual é a consequência, por exemplo, de quando Deus dá autoridade a alguém e este alguém não exerce a autoridade que Deus constituiu. Qual o problema que pode causar alguém não exercer a autoridade que recebeu do Criador, que recebeu de Deus? É um problema. Nós vamos descobrir isso nessas 3 semanas. E muitas vezes nós estamos vivendo esse problema porque não estamos exercendo a autoridade, talvez por negligência, ou até mesmo porque não sabíamos que tínhamos autoridade nesta área. Nós vamos também descobrir quando alguém exerce autoridade que não lhe foi dada. Qual é o tipo de problema, qual é o tipo de disfunção que pode causar em uma família, em uma empresa, em uma organização, em uma igreja, em uma sociedade, quando alguém exerce uma autoridade ou tenta exercer uma autoridade que não lhe foi constituída. A Bíblia vai dizer assim, em uma das suas passagens: vi príncipes andando a pé e servos andando a cavalo. Salomão vai dizer isso. O que ele estava dizendo? Tem alguma coisa que está invertido aqui. O servo era para andar a pé e o príncipe a cavalo, mas eu estou vendo servo no cavalo e o príncipe a pé. Ele não está falando aqui de classes sociais, ele não está falando a respeito disso somente, ele está falando sobre posições de autoridade, pessoas que não deveriam estar numa posição, estão, e outras que deveriam estar naquela posição, estão em outra. Qual dos dois estão errados? Os dois. E todos os dois geram consequências. Então nós vamos ver que a autoridade é uma bênção, porque tudo que vem de Deus é bênção. Amém, gente? O bom pai dá uma cobra para os seus filhos, se ele pedir pão. Jesus disse isso: se um bom pai e o filho pedir pão para um pai bom, do coração bom, não lhe dá uma cobra, não lhe dá um escorpião, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o melhor. Deus nunca nos dá algo ruim. Tudo que Deus nos dá é bom. Então, quando Deus nos constitui autoridade, ou quando Deus estabelece autoridade sobre a nossa vida, não é ruim. É para o nosso favor. É para a nossa bênção.
é para nossa paz, é para nossa alegria, é para nossa prosperidade. Algumas pessoas, acreditem, têm traumas com a autoridade. Só palavra, tem gente que talvez não veio nem para o culto hoje porque sabia que ia começar a série sobre autoridade. Porque tiveram uma má experiência com uma figura de autoridade. E não os culpo. Porque uma má experiência com a figura de autoridade gera traumas. Uma má experiência com um pai, uma má experiência com um pastor, uma má experiência com um professor, uma má experiência com um chefe na organização que trabalhava, uma má experiência com o dono da empresa a qual ele estava ali colaborando. Autoridades, de alguma maneira, uma má experiência com um presidente da república, uma má experiência com um oficial da lei, com um juiz, e uma má experiência com uma autoridade, se não for entendida, se não for compreendida, se não for curada, ela gera um complexo com a autoridade. E tudo que o diabo quer é gerar um complexo, porque se nós não entendermos que a autoridade é bênção, nós vamos ficar à mercê do melhor de Deus para as nossas vidas. Então aqui eu estou dando só uma prévia do que nós vamos falar durante essas 2 semanas. Não perca por nada, mesmo que doa. Às vezes para curar dói, já dizia o inventor do metiolate. Né? Quem é da época do metiolate aí deu risada, quem não é, não sabe nem o que é isso, se livrou dessa época, foi um livramento de Deus para a sua vida, aquela telinha de plástico, que o cara que eu olhava me dava uma tremedeira, não, parecia uma frigideira, parecia que estava marcando um boi, né? Eu, quando fui aprender a jogar tênis, eu fiquei meio traumatizado, porque eu vi aquela telinha de plástico, pensando que não é aquela telinha do... Então tá. Então hoje eu queria falar com vocês sobre 2 coisas. Hoje eu queria falar sobre autoridade e eu queria falar sobre autorizados. Autoridade e autorizados. Autorizados é alguém que recebeu uma autorização. Uau! Para fazer algo. Isso é uma revelação que desceu agora, gente. Download. Né? Lá em português, eu não sei como é que chama, mas as concessionárias, que é alguém que recebeu uma concessão. Mas são as autorizadas. Alguém que representa uma marca, representa uma empresa, está ali diante do cliente que responde pela Volkswagen, pela Mercedes, pela Chevrolet, sobre a marca que for. Uma autorizada, alguém que representa, está autorizada a responder pela empresa, está autorizada a tomar decisões, está autorizada a N coisas. Então eu quero que você entenda algo. Deus nos dá 2 coisas. Deus nos dá autoridade e Deus também nos dá autorizações. Há um nível na nossa vida que ele é de autoridade. E há um nível na nossa vida que é de autorização. Há uma diferença aqui. O nível de autoridade é aquela que é minha, é a minha autoridade. E eu exerço ela. Por que ela é minha? Porque alguém me deu. Pronto, é minha autoridade. É mais ou menos, por exemplo, um pai dá um dinheiro para o filho. Ou um marido dá um dinheiro para a esposa comprar um sapato. Fica a dica. Ou deu um dinheiro para a esposa. Toma, é que esse dinheiro é seu. Meu amor, você nunca me deu tanto dinheiro assim. Pois é, não sei o que está acontecendo comigo.
É seu. É seu. Se é seu, se ela quer comprar sapato, se ela quer comprar um curso na internet, se ela quer... O que ela for fazer com esse dinheiro, o problema é dela, porque ela recebeu essa autoridade de gastar aquele dinheiro. Estou botando um exemplo aqui. Agora, diferente é receber uma autorização. Toma aqui o meu cartão. E gasta até X para isto. Para pagar a escola das crianças, para fazer aquilo, para pagar o advogado, para pagar o aluguel, para... Então você exerce, mas debaixo de um mandato. Não é a sua autoridade, você está usando a autoridade de alguém, debaixo de um mandato específico. Estão entendendo? Estão compreendendo? Então, a vida cristã, nós recebemos autoridades de Deus para exercermos, e se nós não exercermos, Deus nos cobrará. Te dei autoridade, o que você fez com ela? O que você fez da tua autoridade como pai dos seus filhos? Eu não te dei autorização para ser pai, te dei autoridade para ser pai. Estão entendendo? Deus nos dá autoridade, mas também Ele nos dá autorizações. Autorizações. Somos autorizados a fazer algumas coisas que não vêm da nossa autoridade que Ele nos deu, mas vêm da autoridade dEle. Por exemplo, tudo que nós fazemos em nome de Jesus, nós não fazemos da nossa autoridade. Tudo que nós fazemos em nome de Jesus, nós não fazemos da nossa autoridade. Ou você já viu alguém falar para um pai falar para o filho assim: para de comer chocolate em nome de Jesus, meu filho. Tira a mão da tomada em nome de Jesus, meu filho. Faz sentido isso? Por que você fala para o seu filho tirar a mão da tomada? Porque você não precisa usar a autoridade de Jesus para falar para o seu filho tirar a mão da tomada. Você tem autoridade para isso. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas tem algumas coisas que você não a tem. Em você a autoridade. Mas você tem uma autorização para, em nome de quem te autorizou, realizar. Não posso entrar aqui. Estou trazendo uma autorização aqui do presidente da República para mim entrar. Opa, deixa ele entrar. Você não é do clube, você não tem a carteirinha, mas você tem a autorização de quem tem autoridade para entrar, para realizar. Não pode embarcar no avião, tal, mas eu tenho uma autorização aqui do presidente da companhia aérea, que disse que mesmo eu não tendo comprado o ticket, está aqui ó, tá a assinatura dele, arruma first class para ele lá, que não foi nenhum guichê que ele comprou, foi o dono da companhia aérea que pediu para ele embarcar nesse avião, precisa falar com ele lá em tal lugar. Então, nós temos uma autorização de quem tem o poder para fazer. É importante que isso fique claro, porque às vezes a gente confunde a autoridade do crente com a autoridade de Deus. A autoridade do cristão para a autorização que o cristão tem para agir. E quando nós não entendemos isto, nós podemos errar de várias maneiras. Primeiro, não entendemos o que a gente não entende, a gente simplesmente deixa de lado. Já que eu não entendo, eu não exerço.
Ou, se eu não entendo, eu exerço usurpando uma autoridade que não é minha. Se eu não entendo os limites da minha autoridade, eu posso correr o risco de usurpar, e aí a palavra usurpação é tomar uma autoridade que não lhe foi dada, exercer uma autoridade que não lhe cabe, estar em uma posição de autoridade de que quem o poderia ter colocado não o colocou, e a gente sentar em cadeiras que nós não deveríamos sentar. E tem muita gente trazendo problema na sua vida por estar sentado em cadeiras erradas. E a cadeira errada, ela não é nem mais para frente e nem mais para trás. Jesus vai ensinar que se você vier a algum lugar, não procure os primeiros lugares. Já viram esse ensino de Jesus? Que é melhor que o dono da festa pegue você lá de trás e te coloque na frente, do que o dono da festa diz: desculpa, aqui está reservada para uma autoridade que não é você. Dá para você sentar lá atrás? A vergonha é menor. Ser levado para trás é vergonha, ser trazido para frente é honra. Então tem gente usurpando autoridades e está caminhando num caminho de vergonha e de humilhação. Tem gente caminhando em humildade e sendo levado para frente num caminho de honra e exaltação. Os que se humilham, os que serão exaltados. E o soberbo será abatido, diz o Senhor. Então, existem cadeiras que Deus nos coloca. Bom, eu estou fugindo do tema aqui que eu quero falar para vocês. Mas o que eu quero que fique claro hoje é sobre isto. Primeira coisa, autoridade. E a segunda coisa, autorização. A gente vai voltar a falar isso nos próximos domingos. Deixa eu passar rapidamente sobre essa história. É uma história linda, que os detalhes vale a pena ler. Uma menina órfã, perdeu pai e mãe, é criada por um primo mais velho, bem mais velho que ela. Esse primo toma aquela menina como uma filha. Eles eram de uma nação que tinha sido incorporada por um império, o Império Persa. Uma nação que servia a Deus e que Deus permitiu que fossem incorporados, fossem dominados por Nabucodonosor lá atrás, muitos anos antes. E esse império não só dominou os judeus, mas dominou várias outras nações, povos e línguas. Foi um dos maiores impérios, o Império Persa, né? Foi um dos maiores, os medos e os persas, que chamavam, foi um dos maiores impérios que a terra já conheceu. E agora o imperador, agora o todo-poderoso, era o rei Assuero. E o rei Assuero, então, estava no seu palácio, e ao mesmo tempo, se a gente está pensando num filme, numa outra tomada, está lá essa menina, que foi tomada da sua nação, seus pais morreram, ela era órfã, era uma menina muito bonita, virgem, criada por seu tio, e estava lá, tentando sobreviver junto com seu tio. Não sei como era a situação financeira dele, se era boa, se não era, se era mais ou menos, se era difícil. A Bíblia dá a entender que era uma situação, não era fácil, mas estava lá. Mas numa outra tomada, estava o rei Assuero, na sua festa. E um dia ele estava muito alegre, deu festa para todos a corte, e 7 dias de festa, e ele disse: como é que eu posso? E ele mostrava as suas guerras, ele mostrava as suas glórias, como todo homem quer mostrar as suas glórias. Olha a empresa que eu comprei, olha a casa que eu comprei, olha o barco que eu comprei, olha o helicóptero que eu comprei, olha agora o segundo jatinho que eu tenho. E ele estava contando as suas glórias para os seus amigos, e de repente ele diz: deixa eu mostrar para vocês a mulher que eu tenho. Chama Vasti, a minha rainha. Ele tinha casado com a Gisele Bündchen da época. Também é passadinha a Gisele Bündchen, né? Mas ainda é bonita. Mas, né, a top model da época.
vai lá e ajeita ela, eu quero que ela entre desfilando. Ele já estava meio para lá de Bagdá, tinha tomado uns grogs, né? E ele quis, deixa eu mostrar minha esposa para vocês. E o eunuco vai lá e diz, Vasti, o rei quer que você entre, mas quer que você entre daquele jeito, chegar chegando. Era o que ele está pensando na vida. Bom, eu falei que ia falar resumido, estou falando detalhado. Bom, aí, o que acontece é que ela disse, não vou. Disse para ele que não vou, e não foi, acabou, e o rei se envergonhou, porque ficou na frente de todo mundo, ela deu birra lá, disse que não vem, e o rei não sabia se mandava matar na hora ou depois, não sabia, estava bêbado, e ficou aquela coisa chata, ficou aquele negócio, aquele amargo na boca, final da festa, mostrei toda a minha glória, agora a mulher manda em mim, o que é isso? E ele ficou arrasado. Acabou as festas, disse, o que eu faço? Os conselheiros chegaram, olha, o problema não é só com o senhor, não. O problema é que se essa moda pega aqui na Pérsia, toda mulher vai dizer, não é desse jeito, não. Nenhuma mulher vai respeitar seu marido. O senhor tem que fazer alguma coisa. E ele então faz um decreto proibindo Vasti de estar na sua presença. E que a parte dela como rainha fosse tirada. E ele ficou sem rainha. Bom, resumo da ópera. Vamos levantar uma nova rainha. Busque de todas as nações dominadas uma menina bonita, virgem, e que fosse selecionada, né, a Miss Pérsia, para casar com o rei. Tudo acontece. O Mordecai, que era o tio primo, né, o pai, primo, da Radassa, que era Esther, disse, você é menina, você é linda, quem sabe, não sei se falou para ela ou não, a Bíblia diz que levaram ela, também, porque estavam pegando tudo que era bonita, e virgem, e ela foi, resumo, Deus estava com ela. Nesse meio tempo, o segundo cara do rei Assuero, Amã, era o primeiro-ministro dele, era um cara muito vaidoso. Era um cara desses que não entendia de autoridade. Ele queria uma autoridade que não era dele. Ele queria ter a autoridade do rei. E o rei deu para ele o seu anel. E disse, olha, eu vou te dar o meu anel, você vai ser a mão do rei. O que você falar é como se eu estivesse falando, eu estou te autorizando. Ele não tinha autoridade, mas estava sendo autorizado a tomar as decisões. E ele era tão soberbo que ninguém gostava dele. Mas ele exigia que aonde ele passasse, nem o rei exigia isto, nem o rei Assuero exigia isto, mas ele exigia, porque ele se achava o último biscoito do pacote, ele exigia que a hora que ele passasse, todos tinham que se jogar no chão, como se fosse um tapete, se ajoelhar. Nem o rei exigia isso. Mas tinha um cara lá que não ia com a cara dele mesmo, que era o primo da Esther. Diz, não vou me ajoelhar. Eu só me ajoelho para Deus. Para o meu Deus. Eu posso estar longe, eu posso estar aqui escravo nesse outro lugar, mas eu não vou me ajoelhar, ainda mais para um soberbo desse. E ele não se ajoelhava. E isso foi irritando a soberba de Amã. E Amã, então, agora, com o anel do rei, nesse meio tempo, decide não só matar Mordecai, mas eliminar toda a sua raça, os judeus. Naamã foi o primeiro Hitler. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, a menina é escolhida, acontece uma coisa bacana, o rei se apaixona por ela, ela é levantada rainha. Ah, que coisa linda. Acontece várias coisas, depois você lê. Nesse meio tempo, ela entra na presença do rei, o rei levanta o cajado, ele estava apaixonado, ela era maravilhosa, ela tinha graça de Deus, ela foi preparada para aquilo, mas de repente, com o anel do rei, o inimigo diz, no dia tal, que nós lemos aqui, dia 13 do ano tal,
todos os judeus vão ser mortos. Eu faço um decreto que todas as nações que são dominadas pelos persas podem se levantar, matarem os judeus sem ter que pagar nada, sem ter que pagar para a justiça, sem ser preso, sem ser nada, porque tinha uma justiça, tinha uma ordem. Matar judeu não vai ser mais pecado, não vai ser mais crime, nesse dia, se matar nesse dia, e todos que vocês matarem, vocês podem entrar na casa deles e tomar os bens deles. E decretou isso. Bom, Deus se move aqui. Ela era judia, o rei amava ela. Ela faz banquetes e tudo, ela traz, depois a gente prega sobre isso, traz Amã para o banquete, sabe sobre isso, fica sabendo, pede para interceder, jejua. Lembre-se, um decreto real não podia ser revogado. Um decreto real não podia ser revogado. O ponto aqui é o seguinte: Deus reverte a situação. No último banquete, o rei pergunta para ela: o que você quer? Tudo que você quer eu te dou. No primeiro eu te dou a metade do reino, te dou. Ele estava apaixonado por ela. Aí ele diz assim: o que eu estou triste é porque meu povo todo vai ser morto e eu também vou ter que ser morta. Como assim? Como você vai ter que ser morta? É porque eu sou judia. E o rapaz, nosso convidado aí, mandou matar ele, me mandar. Que o nosso convidado, o cara está engolindo uma coxinha, já ficou a coxinha, ficou aqui. Ó. Não sabia se subia ou descia. O rei, que esse cara aqui mandou te matar, não só eu, como toda a minha família, toda a minha descendência. Quando foi isso que eu não fiquei sabendo? Ele já começou a esconder o anel. Bom, a coisa ficou feia. O rei ficou furioso, arrancou o anel da mão de Amã. Amã estava se achando, queria matar o inimigo. A forca que ele fez foi usada para ele morrer, mandou matar ele. Virou tudo, disse: não vai acontecer. E resolveu, virou tudo. Tá bom, como é que nós vamos resolver isso? E vamos revogar a lei. Aí os escribas dizem: não tem como revogar a lei. Mesmo que foi um babaca que fez, o que morreu, não tem como. Toda lei tem que ser cumprida. E aí ele chama Mordecai e dá para ele essa autoridade. E Mordecai disse: não dá para revogar, mas dá para fazer uma outra lei, dizendo que no dia em que está marcado para eles, os inimigos se assenhorarem dos judeus, os judeus serão autorizados e terão todo o apoio real do que precisarem. Serão autorizados a se armarem, a se defenderem e a lutarem pelas suas vidas e pelas suas posses, e todos saibam que eles têm o favor do rei Assuero. Quem é que ia tocar neles? E aí vem o versículo que nós chegamos. No dia marcado, em que os inimigos estavam afiando o facão, eu vou ficar com a vaca dele, eu vou ficar com o cavalo, eu vou ficar com as terras, eu vou ficar com a casa. Já tinham até dividido os despojos, eu vou matar ele, eu vou fazer. No dia que eles estavam pensando em se assenhorar dos judeus, naquele mesmo dia, foi o dia que os judeus se assenhoraram dos seus inimigos e tomaram os despojos das nações que queriam os destruir ali dentro. Amém? Eu contei toda essa história para terminar com uma verdade. O ponto aqui é o seguinte: quem é que vai se assenhorar das coisas valiosas da nossa vida? O ponto aqui é esse. Quem é que vai se assenhorar das coisas valiosas da nossa vida? Se assenhorar é tomar o controle,
tomar a autoridade, tomar o governo, decidir o destino, estabelecer a rota, estabelecer as prioridades. Se assenhorar é tomar as rédeas nas mãos. É sair do banco de trás de um carro que tem alguém dirigindo e dizer: ei, sai daí, eu é que vou dirigir isso aqui. Eu vou me assenhorar dessa jornada. Eu vou me assenhorar da rota que eu vou fazer, das estradas que eu vou pegar, das experiências que eu vou ter. Eu que vou dizer para onde eu vou. Eu não vou deixar a vida me levar. Eu não vou deixar os inimigos me impulsionar. Eu não vou ser um barco levado pelo vento sem leme. Eu vou ser um barco com leme. Eu vou ser um barco com direção. Se eu sair daqui para chegar no porto, lá na Europa, lá na Espanha, eu vou chegar lá na Espanha. Eu não vou sair daqui e ficar, se pegar um vento, vou lá para a África, se pegar outro vento, vou lá para outro lugar, ficar boiando, à mercê dos ventos da vida, à mercê dos inimigos, à mercê de um barco que passa e me joga a onda, me joga para lá, me joga para cá. Há muitos de nós vamos vivendo a vida assim. Vamos vivendo a vida, parece que não somos senhores da nossa vida. Parece que nós não somos senhores do nosso chamado. Parece que nós não somos senhores do nosso futuro. Parece que nós não somos senhores da nossa família. Parece que nós não somos senhores do nosso dinheiro. Parece que nós não somos senhores da nossa carreira. Parece que nós não somos senhores daquilo que Deus nos deu para nos assenhorar. Deus nos deu autoridade para sermos senhores de algumas coisas e autorizações para fazermos outras. O problema é que a autoridade que Deus nos deu para usá-la, muitas vezes nós não estamos usando. E outro Senhor está sentado no trono da nossa vida. O Senhor da preguiça, o Senhor do desânimo, o Senhor da fraqueza, o Senhor do trauma, o Senhor da mentira, o Senhor do medo. Quem é que tem sido o Senhor da nossa vida? Os nossos inimigos. O que o medo quer de mim, a não ser me destruir? O que a preguiça quer de mim, a não ser me arruinar financeiramente? O que o pecado quer de mim, a não ser me jogar no chão e pisar em mim, me afastar do Deus que me ama e quer me fazer o melhor? Se eu não sou Senhor da minha vida, o pecado vai ser. Os hábitos que não me ajudam em nada vão ser. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Autoridade é uma palavra bonita, mas a autoridade precisa ser exercida, precisa ser ocupada. O que vale um oficial da lei, com um carro ali na frente, e todas as pessoas aqui assaltando, sendo roubadas em volta dele, e ele com um uniforme lindo, com uma arma maravilhosa, com um distintivo brilhando, com um carro maravilhoso, parado como se estivesse cego, e a confusão em volta dele, e ele não fazendo nada. O que vale essa autoridade neste lugar? Ele tem a autoridade, lhe foi dada para colocar a ordem pública. O que vale um guarda de trânsito, vendo todos passarem no vermelho, todos fazendo tudo errado, e ele simplesmente abanando para todos, como um bom menino, não querendo ser mal compreendido. Sabe quem vai tomar autoridade? O que buzinar primeiro.
o que se atravessar primeiro. Eu lembro, aqui também não é diferente do Brasil, quando queimam um farol. Aqui ainda tem um pouquinho mais de respeito. Mas lá é a lei do faroeste, é quem sacar primeiro. Olha, vacilou já foi. E é assim, parece aqueles no lugar da Ásia, assim, né? Para que farol, né? Mas o que eu quero dizer para você é que nós somos chamados para ser senhores de algumas coisas. Senhores de algumas coisas. Senhores da nossa vida. Senhores do nosso chamado. Senhores do nosso destino. Senhores da nossa saúde. Ei! Quem é Senhor na minha saúde? Quem é Senhor? O cigarro é Senhor? Ou eu sou Senhor? Eu preciso me assenhorar. A mudança é uma questão de autoridade. Há 3 coisas que nós precisamos nos assenhorar. Há muito mais, mas eu selecionei 3 e só vou passar essas 3. Nós precisamos nos assenhorar dos nossos sonhos. Ih, lá vem de novo com o negócio de sonho. Se a gente parar de sonhar, gente, a gente vai virar uns zumbis, mortos-vivos. A gente nunca pode parar de sonhar. A gente nunca pode parar de sonhar os sonhos que Deus tem nos dado. Só que não adianta somente sonhar eles. Nós temos que nos assenhorar deles. Porque se a gente não se assenhorar dos nossos sonhos, eles vão se converter em pesadelos. Alguém vai trocar a fita, o filme, e vai começar a passar pesadelo. José teve um sonho, uma visão de Deus. Foi vendido como escravo, foi preso, tiraram tudo dele, mas não conseguiram se assenhorar de algo do seu sonho. Se não conseguirem se assenhorar do seu sonho, você verá a glória de Deus. Não importa, ele ainda tinha um sonho. José era um bom administrador? José do Egito? Quem já viu a história? Não era um bom administrador? José era um bom filho? José era um bom servo? José era bom em muitas coisas. Mas ele foi roubado como filho, perdeu o seu pai, tido como morto. Ele foi roubado como servo, foi lançado fora da casa de Potifar como alguém não grato. Ele foi roubado como administrador, porque foi preso, não podia trabalhar em lugar nenhum. Ele foi roubado como tudo. O que era a única coisa que ele tinha e que ele ainda se assenhorava? O seu sonho. E como ele foi lembrado? O rei um dia amanhece e diz: preciso de um administrador. Um grande administrador, eu tenho muita coisa, não consigo administrar. Alguém conhece um grande administrador? Lá na cadeia ele até ajudou a administrar. Né? Não foi por isso que ele foi lembrado. Olha, eu preciso de uma pessoa que seja como um bom filho, porque eu não tive filhos homens, e eu preciso de um bom filho. Alguém sabe de um bom filho que está sem pai? Ele foi lembrado como um bom filho? Não. Ele disse: eu tive um sonho, e eu preciso de alguém que seja senhor de sonhos, que sabe como se assenhorar dos sonhos. Alguém conhece? Aí um disse: olha, eu tive um sonho também, estava lá na cadeia, conheci o Senhor dos sonhos, ele interpretou meu sonho. O outro disse: eu também tive um sonho, eu conheço um que sabe sobre sonho,
que sabe sobre sonho, que se assenhora dos sonhos, que tem resposta sobre sonhos, que acredita em sonhos, que pode estar na cadeia, mas não abre mão dos sonhos. Mas eu quero conhecer esse cara. E que país ele está? No seu. Que cadeia ele está? Na sua. Traga ele aqui. E por causa que ele se assenhorou dos seus sonhos e não deixou o inimigo roubar, ele foi colocado como o segundo homem do Egito. Você conhece a história, eu não preciso pregar sobre isso. Então nós precisamos nos assenhorar dos nossos sonhos. Ah, pastor, mas já passou muitos anos. Ah, pastor, mas já aconteceu. Ah, pastor, mas agora eu já não tenho mais a inteligência. Ah, pastor, mas eu não sei o quê. Ah, pastor, tudo isto Moisés podia falar para Deus. Ah, eu não sou mais lá do Egito. Ah, mas eu já não tenho mais nada com o faraó. Ah, mas eu já estou velho. Ah, mas eu já não sei mais brigar. Ah, mas eu já não nada. Não importa. Não importa. Você crê? O eu sou está contigo ainda. O eu sou vai contigo. Deus faz, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus sonhos, tira ele da gaveta, bota para cima da mesa de novo, volte a sonhar, escreva sobre ele, declara a ele, nós vamos ser Senhor nessa terra. Eu não vim para os Estados Unidos para ser cauda, eu vim para ser cabeça, eu vim para ser cheio do Espírito Santo, eu vim para ver minha família salva, eu não vou abrir mão disso. Essa é a sua autoridade. E se você abrir mão dela, alguém vai se abrir. Segunda coisa que você precisa se assenhorar é do seu chamado. A Bíblia diz que as coisas espirituais são conquistadas com esforço. Nós temos que nos assenhorar do nosso chamado. Se Deus nos chamou, lembre-se que toda ordem do rei é irrevogável. Se ele nos chamou, ele vai cumprir. Está aberta a ordem ainda, não foi revogada. Eu vou viver o chamado de Deus. Eu vou viver, eu não vou abrir mão disso, eu vou me assenhorar do chamado. O que eu preciso fazer, quais são os próximos 3 passos com respeito ao meu chamado? E você vai ter que tirar o teu sonho e também dizer, quais são os próximos 3 passos com respeito ao meu sonho, para mim ir em direção a ele. Deus vai atrair os recursos, Deus vai atrair as pessoas, e vai acontecer. Mas você tem que se assenhorar. Ei, quem é o capitão desse projeto? Sou eu. Você? Então está certo. Primeira coisa que Deus vai ver quando ele vê um projeto. Quem é o capitão dele? Eu. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou capitão do projeto, desse projeto. É os sonhos que o Senhor me deu. E se eles vão acontecer, eis-me aqui. Me diz os 3 passos. Eu estou com os 3 aqui na cabeça, mas me diz se está certo esses aqui. E se não tiver certo também, eu vou por tentativa e falha. Mas eu vou caminhar. E o mar vai se abrir. Então, seu chamado. Você tem um chamado, irmão? Não abra mão dele. Não abra mão dele. Nem que alguém que você confia diga que acabou o tempo para você. Nem que alguém que você considera diga que acabou o tempo para você. Ele não é senhor do seu chamado. Eu não sou senhor do seu chamado. Eu sou seu pastor, mas não sou o senhor do seu chamado. Quem é senhor do seu chamado é você. Nem que alguém que você ama diga que você não pode. Seu pai, seu irmão. Eu não sou senhor do seu chamado. Eliseu estava atrás de Elias. Elias é o cara. Elias é o meu pastor. Elias é o... Uau! Elias diz, fica aqui. Você não vai. Fica aqui. Eliseu disse, ó dedinho, eu vou. Fica aqui, cara.
chato. Eu vou. Eliseu descobriu que o chamado de Elias era de Elias. O chamado de Eliseu pertencia a Eliseu, não a Elias. Quem tinha que definir sobre o chamado era Eliseu. E era óbvio que Elias estava vendo o quanto ele queria aquilo. E na terceira vez que ele faz isso, ele diz assim: se você estiver comigo, se você continuar com essa fome, se você continuar se assenhorando do seu chamado, se você estiver comigo no momento em que Deus me levar, se você continuar fiel, se você continuar do meu lado, até o momento em que Deus me levar, não só você vai ter a unção que eu tenho, mas isso que você pediu, você vai ter uma unção dobrada. Eu não estou falando de rebeldia. Eu estou falando que a responsabilidade do seu chamado não pode ser transferida para o seu pastor. Você está entendendo o que eu estou falando? Não pode ser transferida para o bispo tal, não pode, é seu chamado. Não, eu não tive oportunidade. Meu irmão, faça a oportunidade. Cante na quarta fileira, daqui a um pouco a sua voz vai ser ouvida. Faça a oportunidade. Faça a aula. Eu lembro de uma irmã na igreja que, esposa de pastor, não cantava nada, mas era esposa de pastor, então podia cantar, porque ela era esposa do pastor. Mas ela não usou dessa atribuição. Ela foi fazer a aula de canto. E foi fazer a aula de canto. É que nem uma irmã que eu estava falando aqui na porta agora, ela disse: pastor, os cantores estão indo tudo embora, e quem vai fazer? Aí ela disse: eu gosto tanto de cantar, mas não tenho voz. Eu falei: você está falando comigo? Eu falei: sou eu. Eu falei: então tem voz. Não sou, irmã? Cadê ela? Ela está por aqui. Olha lá, ela lá atrás. Lá. Então tem voz. É só fazer aula de canto. Todos nós cantamos. Se tem voz, canta. E essa pastora também tinha voz. E foi fazer aula de canto, e foi fazer aula de canto, e foi fazer aula de canto. E eu não sei se nem se o marido dela acreditava nela, não sei nem se os filhos dela acreditavam nela, não sei nem se... Mas ela foi fazer aula de canto, ela foi fazer aula de canto, ela foi fazer aula de canto, daqui a um pouco. Um dia nós estamos em um congresso, e era uma igreja, que era uma das nossas igrejas lá, da embaixada, numa outra cidade, e a gente não tinha muito convívio com a igreja dela. E de repente, imagina que ela está cantando lá, que ela já está fazendo aula de canto, está cantando, de repente tem um congresso na sede, na embaixada principal, e vem o grupo de louvor daquela igreja, e quem é a principal, que está ministrando o louvor? Eu falei: meu Deus, vai acabar com o congresso, é a pastora. Tadinho, né? Eu sou mal, sou. Você só tem essa cara de bonzinho, mas sou mal. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção quanto sou mal. Graças a Deus pelo sangue de Jesus que me salvou. Gente, a hora que ela começou a cantar, eu disse: o que aconteceu com essa mulher? Ela é um toquinho. Gente, foi uma bênção. Não é que foi uma unção desafinada, mas é para a glória de Jesus. Não. Gente, foi perfeito. Foi afinadíssimo. Parecia uma cantora gospel. A gente foi lá e disse: meu Deus, que é isso? Onde nasceu isso? Assim você acordou, cantando assim? Me fala esse milagre. Milagre, pastor, é tantas horas de aula, é vocal, é de manhã cedo, até aquelas coisas e tal. Técnica vocal, técnica isso, técnica aquilo. Está lá, ministrando louvor, realizando o seu chamado. Seu chamado. Glória a Deus pelo marido dela, né? Que não disse para ela: não. Eu acho que ele quis preservar o casamento. Bom, terceira coisa, vamos encerrar. Terceira coisa que você precisa se assenhorar: dos seus hábitos.
se assenhorar dos seus hábitos. Esse é difícil, gente, mas não é impossível. Mas não é impossível. Quem é Senhor aqui? Quem é Senhor desse corpo? Quem é Senhor dessa língua? Quem é Senhor desses olhos? Quem é Senhor dessas mãos? Quem é Senhor dessa mente? Ei, essa mente é de Deus. Aleluia, que lindo. Deus não está pensando com a minha mente. É eu que estou pensando com a minha mente. Essa autoridade, ela é minha. Você entendeu? Ele me deu livre-arbítrio. Isso não é autorização, isso é autoridade. Eu não tenho autorização para pensar, eu tenho autoridade para pensar. Agora, o que eu vou pensar, não é Deus que vai decidir, sou eu. Ele diz, coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Quem é que tem autoridade de decidir? Deus ou eu? Eu. Está cheio de health coach aqui, me sinto tão privilegiado. Escolhe diante de ti o refrigerante que você vai ter que pagar, ou a água, que aqui nos Estados Unidos é de graça, no restaurante. Escolhe, pois, tua água e prospere nesse corpo lindo seu. Hábitos podem ser mudados a partir do momento em que eu tomar a senhoria. O hábito está quase te matando do coração. E ele já determinou uma data para te matar. É aterrorizante mesmo. A data é tal dia, infarto do miocárdio, um pouquinho mais de gordura nas veias. Vamos lá, hábitos. Vamos lá, gente. Leva ele. Batata frita. Manda mais isso, mais aquilo. Vamos lá. Deus não tem como mudar isso, porque o Senhor é nós. Ele não tem como. O pecado estava aqui na terra, e o pecado nos dominava. O que? A mentira nos dominava, a pornografia nos dominava, a promiscuidade nos dominava. Tudo isso nos dominava, nós não tínhamos força contra isso. Ei, não tinha mais jeito, o pecado entrou na raça humana. Preste atenção nisso, que isso aqui é importante. O pecado entrou, estava contaminado, não tinha jeito. Não tem como você tirar o trigo depois que como é que é? O joio cresceu junto, você vai matar o trigo, não tem jeito. Não tem jeito de purificar a raça humana. Não tinha jeito, não tinha outra forma. O primeiro Adão pecou. Tinha sido o anel do rei tinha sido usado. Foi usurpado. Eles vão morrer. A condenação é permanente, é morte. Não tem jeito. Não, para aí. Não tem jeito de revogar. Mas tem jeito de dar uma autorização a eles a se defenderem. Como? Envia o meu filho, o segundo Adão, que vai viver sem pecado, porque vai ter a minha semente, vai nascer de uma virgem, e vai morrer em cruz, e todo aquele que nele crê, será livre do pecado, e receberá autoridade, contra a morte, e contra o pecado, e terá poder, de decidir a sua vida, e o pecado não terá mais domínio sobre ele, tentará ter, mas não terá, se ele decidir usar a autoridade. Estão entendendo aqui?
O que o rei Assuero fez não foi dizer: ei, acabou, ninguém vai matar judeu, eles são meus, eu amo eles, aqui, a quem eu amo. Não foi isso que ele fez. Ele disse: ei, tudo bem, vocês querem matar eles, né? Continue tentando matar, mas eu vou dizer uma outra lei, aonde eu vou dizer que eu estou do lado deles, eles têm o meu favor, e eu estou lá com eles, e eu vou dar a eles capacidade para resistir a vocês, e aqueles que se levantarem contra eles, se levantarão contra mim, porque eles vão ser o meu sangue. É isso que Jesus fez. Jesus nos deu autoridade contra os hábitos, contra os pecados. Por que Deus não tira de mim essa vontade de esganar aquele rapaz? Ele não vai tirar de você. Ele te deu autoridade contra esse sentimento de ódio, autoridade para perdoar, autoridade para amar, autoridade para romper essa barreira, autoridade para decidir sobre o que você vai comer, decidir o que você vai sair da sua boca, decidir onde os seus olhos vão estar. Você está entendendo? Ele te deu autoridade. E se os demônios ficarem endemoniados, que é o papel deles, e ficarem chateados porque eu não estou fazendo aquilo que eu sempre fiz, e vierem querer me destruir, tá, tudo bem. Tu tem autoridade contra os hábitos, tu tem autoridade contra o pecado. Agora, se os demônios tentarem usurpar isto, eu vou assinar aqui uma autorização. Em meu nome pisarão serpentes e escorpiões e todo o poder do mal. Se eles acharem ruim o meu plano, você tem a minha autorização para colocar eles no lugar deles, que é debaixo dos vossos pés. Debaixo dos vossos pés. Eu queria que você ficasse